Olá, eu sou o Israel e nós estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar um pouco mais sobre teologia hoje? Vamos debater um pouco mais esse assunto que é tão interessante? Eu espero que esteja sendo interessante e esteja sendo produtivo para a sua vida, porque essa é a proposta ao criarmos o estudo de teologia com perguntas e respostas. Hoje nós temos então a nossa segunda importante pergunta para a nossa matéria. Nós vamos buscar entender hoje qual é a importância da teologia. Para que estudar teologia? Essa pergunta parece até ser um pouco desnecessária, não é mesmo? Se a gente for analisar assim como a grosso modo, a gente que tem enfrentado o dia a dia na igreja e a gente tem tantas perguntas a responder às pessoas que se aproximam da igreja, nós temos logo a resposta. Nós temos que estudar teologia porque nós precisamos conhecer a Deus melhor, nós precisamos ter respostas para tantas dúvidas que as pessoas têm de Deus. Mas talvez essa resposta não seja convincente. Então, primeiramente, nós precisamos responder essa pergunta para nós mesmos. Precisamos ter uma ideia de por que estudar teologia. Algumas pessoas sempre dizem assim: olha, não estude teologia, a teologia é letra fria, e a teologia, por ser uma letra fria, ela mata, ela destrói as pessoas. Ela acaba com a fé das pessoas. Mas acredito que essas pessoas que dizem tais coisas, elas desconhecem o teor e o valor da teologia. Na realidade, como nós já pudemos ver, nós não estudamos Deus em teologia. Embora o termo seja uma referência, um apontamento para o estudo da pessoa de Deus, nós estudamos a revelação desse Deus que foi dada por meio das Escrituras. Nós somos criaturas e nós não temos a capacidade, nós não temos o intelecto, nós não temos a grandeza necessária para poder estudar o nosso Criador. Nós podemos estudar o que o nosso Criador disse a respeito dele mesmo e o que ele nos deixou de orientações a respeito do conhecimento da sua própria pessoa, do que ele revelou dele mesmo e do conhecimento do mundo que nos cerca. Então eu diria que as pessoas que simplesmente, no coração simplório, dizem: não estude teologia que ela vai esfriar a sua fé, na realidade não entendem o quão é importante estudar teologia, porque não esfria a nossa fé. Muito pelo contrário, a teologia aquece a nossa fé, organiza a nossa fé. Bem, o apóstolo Paulo já havia dado orientações aos seus discípulos, Tito e Timóteo, dizendo a eles que eles deveriam se aplicar no estudo e no conhecimento das Escrituras, porque era muito importante para eles, como líderes locais da igreja, terem respostas para os seus discípulos, para as ovelhas do seu rebanho. Mas o próprio apóstolo Pedro também disse a mesma coisa. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos esmerar nesse conhecimento, buscar o entendimento das coisas do Senhor e da grandeza das coisas do Senhor, para que nós pudéssemos ter respostas àqueles que nos questionam, que questionam a nossa fé. Então, pessoal, a teologia, ela não é uma matéria que vai ferir, que vai ofender a nossa fé. Muito pelo contrário, ela é uma palavra que vai motivar a nossa fé. Ela vai dar, na realidade, a gente subsídios para que nós possamos demonstrar aquilo que cremos por meio da sabedoria que o Senhor colocou em cada um de nós. O Senhor nos tem dado sabedoria e nos tem dado entendimento
que Ele deseja que tenhamos a respeito dele mesmo. A Bíblia, ela não começa tentando provar a evidência de Deus, a existência de Deus, como nós já vimos. A Bíblia, ela já trabalha Deus como algo real, ela já trabalha Deus como algo existente. No livro de Bereshit, no capítulo 1, está escrito exatamente isso. No princípio criou Deus. Não há uma discussão sobre a existência de Deus. Então a teologia não tenta discutir ou debater a existência de Deus, por isso ela não ofende a fé, mas ela tenta mostrar os argumentos do próprio Deus a respeito da fé que devemos ter nele, como devemos ter essa fé nele. É o que diz a palavra do nosso Deus concernente à importância de nos aproximar do Senhor sabendo que Ele já existe. Isso está relatado no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que diz: porque é necessário, preste atenção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. É necessário, é fundamental. Você consegue entender isso? É necessário que para você estudar teologia, para que você seja um estudante de teologia, você primeiramente creia que Deus existe. E que Ele, como diz Hebreus capítulo 11, verso 6, é galardoador daqueles que o buscam. Então nós não partimos do pressuposto de que vamos descobrir quem é Deus. Não, nós partimos do pressuposto de que Deus existe e que Ele realmente é Criador dos céus e da terra, e que esse Deus pré-existente, eterno, excelso, esse Deus transcendente, imanente, Ele agora tem um interesse em nos passar informações a respeito dele mesmo e a respeito do nosso relacionamento, da nossa fé para com esse Deus. Então não tenha problemas, não sofra com essa questão, porque a teologia ela vai tentar fazer você entender e compreender melhor a sua fé, e eu acredito até alimentar e aumentar o seu entendimento de fé e a sua própria fé. Por que então estudar teologia, gente? Pergunta número 2, né? Por que estudar teologia? Porque também há um instinto natural nosso de organização das coisas. Nós somos seres, na nossa formação, imbuídos, constituídos de uma natureza organizacional. Nós precisamos de organização. A nossa mente, ela elabora a organização. Nós temos a necessidade de organizar as coisas para poder entender as coisas. É uma necessidade que Deus colocou em nosso coração. Então, a ideia da teologia é colocar em ordem aquilo que aparentemente nas Escrituras e não está em uma ordem que possa ser facilmente encontrada. Daí vem o termo sistemática ou teologia sistemática, que seria a ideia de organizar sistematicamente, colocar em ordem os acontecimentos para que nós possamos estudá-los, compreendê-los e aplicá-los. Então, é natural que a Bíblia também nos oriente a organizar as coisas e ter uma clareza do entendimento daquilo que estamos estudando. A nossa própria natureza já visa essa organização. E esse é um dos fatores de nós estudarmos teologia. Bem, o apóstolo Paulo já nos advertiu de que nós não estamos lidando com seres estúpidos na nossa guerra espiritual. O nosso inimigo não é uma pessoa sem argumentos, ele é uma pessoa de fortes argumentos. Vamos estudar mais à frente uma matéria que se chama angelologia, onde estaremos estudando os anjos, e demonologia, onde estaremos estudando os demônios, a queda dos anjos. E é claro, e é evidente, é claro como a luz do dia, o fato de que o inimigo,
do Senhor nosso Deus e o inimigo da igreja e o inimigo de Cristo, ele é um grande estrategista intelectual, porque a palavra do Senhor diz que na multidão do seu comércio ele fez com que 1/3 dos anjos o seguissem em sua queda. Esse comércio, na realidade, é a sua capacidade de argumentação. E se existe alguém, meus irmãos, que sabe argumentar bem e colocar a Bíblia de uma maneira a nos confundir, é o inimigo. Então, por que estudar teologia? Porque precisamos organizar os pensamentos revelados de Deus a nós, precisamos organizar o nosso entendimento daquilo que Deus revelou, precisamos nos organizar para poder combater o inimigo que já está organizado em sua forma de mentira para nos enganar. Lembrando aqui que Jesus, ao ser levado para o deserto, ele foi tentado com o uso das Escrituras. As Escrituras foram o argumento pelo qual o inimigo se utilizou para provocar o Senhor Jesus Cristo. Foram ali dias, extensos e pesados dias, onde Jesus passou por uma sabatina teológica, onde ele foi severamente questionado, seriamente questionado, e teve que ter no seu coração a segurança da interpretação da verdade das Escrituras. Bem, é sobre isso que o apóstolo Paulo também nos escreveu, para que estivéssemos preparados. Por isso, uma razão de estudar teologia. Diz assim a palavra do Senhor em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 3 ao 5. Eu vou ler na versão atualizada, revista. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Anulando os sofismas. Bem, uma palavra grega de novo que aparece aqui no texto sagrado. O sofisma é um princípio filosófico que parte da ideia de uma aparente verdade, né, que tem como o seu arcabouço uma ideia de que fala a verdade, mas que por não carregar todas as características e todos os fundamentos de uma verdade, ela se torna uma mentira. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que nós devemos entender que a nossa luta, o nosso combate, ele é travado no campo espiritual, também no campo das ideias, no campo da nossa mente. E que nós lutamos contra fortalezas construídas pela mentira. E lutamos contra essas fortalezas e temos que ter a habilidade para desfazer esses sofismas, que são verdades mentirosas, ou podemos dizer, mentiras com cara de verdade. Mas como desfazer essas mentiras que têm a aparência de verdade, se nós não temos o conhecimento das Escrituras? Então, por que estudar teologia? Porque precisamos do entendimento das Escrituras para poder tirar do coração dos outros ou sermos instrumentos do Senhor para aliviar a carga do desconhecimento dos outros. A palavra do Senhor diz que o povo do Senhor perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em um dos momentos memoráveis da igreja cristã primitiva, nós encontramos o diácono Filipe, que é levado até próximo à carroça de um eunuco da rainha e que lia o profeta Isaías, e ele não entendia o que lia. Então Filipe pergunta, você entende o que você lê? E compelido pelo Espírito Santo, constrangido pelo Espírito Santo, ele é levado ali, e aquele moço diz, como irei entender se não há quem possa me explicar tudo isso?
Então a teologia ela se faz necessária porque nós temos essa necessidade humana de organizar as ideias e termos as respostas para os nossos questionamentos. Então essa é uma das razões pelas quais nós estudamos teologia. Um dos motivos pelos quais estudamos teologia. Precisamos conhecer as Escrituras para poder combater com mais eficiência as artimanhas e as mentiras de Satanás, que não são poucos, hein, gente? Não são poucas, as mentiras do inimigo estão infiltradas dentro da igreja. Segundo diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, quando ele foi questionado no capítulo 24 sobre o tempo da sua vinda, um dos sinais da proximidade da sua vinda é a presença dos falsos profetas dentro da igreja, e nós podemos entender que falsos profetas, pela revelação das Escrituras, e olha aí a importância de conhecer teologia, é que existem os profetas que profetizam, que têm visões, ou sonhos, ou revelações e falam da parte do Senhor, como gostamos de dizer, da boca do Senhor, mas também existem os profetas que são intérpretes das Escrituras, aqueles que usam das Escrituras para dar uma explicação sobre ela. E a palavra do Senhor diz que um dos sinais da proximidade da vinda do Senhor é a presença dos falsos profetas enganando a muitos. Então, aqueles que serão enganados desconhecem ou conhecem pouco as Escrituras. E outra característica é o próprio abandono da fé legítima, que a palavra de Deus denomina como apostasia, que é o abandono da legítima fé, da fé verdadeira e autêntica. Foi por não conhecer as Escrituras que o povo do Senhor vem sofrendo ao longo da história. Sofremos no passado longínquo, sofremos no passado recente e estamos sofrendo agora nesse momento com toda essa situação que estamos vivendo pelo desconhecimento das Escrituras. Então, por que estudar teologia? Primeiro, porque precisamos de respostas e precisamos organizar bem essas respostas. Buscando mais respostas ao porquê estudar teologia, eu quero fazer menção de uma resposta de um colega que traz essa resposta no livro que tem por título Teologia, um livro preparado para exames teológicos, o amado querido pastor Geraldo Campos, que dá a seguinte resposta à pergunta da necessidade da teologia. Ele diz que a natureza difundida da descrença de nossos dias é uma das razões para estudarmos teologia. E na página número 12 ele diz: os perigos que ameaçam a igreja vêm não da ciência, mas da filosofia. Universidades, faculdades e alguns seminários teológicos são influenciados pelo humanismo, ateísmo, agnosticismo e panteísmo. O homem que não possui um sistema organizado de pensamento está à mercê daqueles que o têm. Então, o amado pastor Geraldo Campos nos dá uma resposta bem interessante concernente a isso. As faculdades estão recheadas de ismos, de pensamentos, de filosofias, e que os nossos jovens estão sendo bombardeados com esse saber fora de Deus, esse saber que nega o Senhor Deus. Esses ismos são a grande ameaça para os jovens da igreja e são ameaças também para os líderes da igreja que acabam absorvendo algumas dessas filosofias. Então fica aqui o porquê estudar teologia. Vamos para a nossa segunda pergunta dessa videoaula. A segunda pergunta seria: como estudamos teologia? Qual é a maneira que a teologia se organiza
para poder trazer esse material de forma que a gente possa entender que ela está correta na sua organização. Então vamos tentar entender isso. A teologia sistemática, ela tende a trabalhar com os dados que dispõe, que devem provir da revelação verbal que está incorporada nas Santas Escrituras. Os dados da revelação verbal não estão apresentados de forma sistemática. A Bíblia não é um compêndio sistemático de doutrinas. Os dados devem ser colocados sistematicamente da melhor maneira para os cristãos. Então, segundo John Murray, a tarefa da teologia sistemática é apresentar de maneira coerente e ordenada as verdades a respeito de Deus e de suas relações com o homem e com o mundo, e essa verdade deriva dos fatos da revelação, e a revelação abrange todos aqueles meios pelos quais Deus torna conhecidos e faz a sua vontade conhecida a nós, homens. Esse material foi extraído do livro Eu Sou, volume 1, do pastor Helder Campos, da editora Fiel. A teologia, ela pode ser vista em uma espécie de pirâmide do saber como a mais nobre de todas as artes do saber. Nós teríamos na base dessa pirâmide o conhecimento empírico, que seria o conhecimento adquirido com a experiência. É um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento útil, é um conhecimento extremamente importante. É o conhecimento experimentado. Na segunda base, subindo um pouco essa pirâmide, nós teríamos o conhecimento científico, que seria aquele conhecimento que é aprendido por meio de fórmulas ou por meio de resultados, que nós aprendemos além do empírico, por meio de informações outras, de cátedras e de ciências outras. Acima desse conhecimento, na pirâmide do saber, nós teríamos um conhecimento ainda um pouco mais nobre, digamos assim, que é o conhecimento filosófico. Esse é o conhecimento que nasce de uma soma desses fatores: a experiência empírica, mais o conhecimento científico elaborado, nos leva a reflexões sobre aquilo que ainda não foi discutido ou debatido. Então, a isso nós chamaríamos de conhecimento filosófico. Acima do conhecimento filosófico, nós teríamos então o conhecimento teológico, que é o conhecimento que parte não da base do entendimento dessa pirâmide, mas do topo do entendimento dessa pirâmide, que é o conhecimento de Deus. Ou seja, estudar teologia é estudar da parte mais nobre do saber para a parte mais simples do saber. Então, estudar teologia é estudar o conhecimento que está no coração de Deus. E no topo dessa pirâmide existe o saber de Deus, que é um saber que não pode ser mensurado, né, gente? Então, a teologia, ela é a mais nobre das ciências, a mais nobre das cátedras do entendimento. E estudar teologia é extremamente fundamental. Agora, uma coisa muito importante ao falar sobre teologia: nós nunca devemos conceber a seguinte ideia, pessoal, de que um bom estudo de teologia gera uma boa teologia. Nós estudamos teologia, estudamos com seriedade e com serenidade, o que não quer dizer de modo algum que geramos nisso uma boa teologia, porque isso vai depender muito de como o coração de quem estuda está buscando essa teologia. E hoje existem muitas escolas teológicas. Como o estudo teológico ele parte não do conhecimento empírico e científico, mas parte do conhecimento de Deus, o que depende agora dessa teologia ser uma teologia equilibrada e saudável é quem você ou alguém concebeu como sendo uma divindade. Então, não desmerecendo nenhuma religião, não desmerecendo nenhum pensamento religioso,
se nós entendermos que determinado ser é um Deus, então o entendimento teológico partirá do saber desse Deus. Então nem toda teologia gera uma boa teologia. Isso vai depender de que você esteja partindo do estudo, da análise das palavras do Deus verdadeiro, para que o seu saber seja um saber verdadeiro. Então, uma coisa muito importante para que a gente estude teologia é ter um senso crítico. Um teólogo precisa ter o senso crítico. Você precisa ler as Escrituras como os bereanos que aparecem nas Escrituras faziam no passado. Nós devemos olhar o estudo da teologia, analisar em primeiro plano quem essa pessoa está propondo ser o Deus dessa análise, ou as palavras de qual Deus estão sendo analisadas, para ver se elas serão produtivas, interessantes e se são aquilo que eu realmente quero aprender, ou se são a verdade. Depois nós devemos ter um senso crítico para entender qual é a forma de conclusão que foi tirada para aquele estudo determinado. Depois nós temos que ter a forma crítica em analisar os fundamentos teológicos de quem nos ensina a teologia. Depois os fundamentos bíblicos de quem nos ensina. E depois temos que entender se a interpretação bíblica é coerente, se a interpretação bíblica condiz exatamente com os fatos que nós acabamos de ler. Há muita teologia sem contexto, há muita doutrina e ensino bíblico sem o contexto das Escrituras, há muitas verdades, entre aspas, criadas fora da verdade, e há muita verdade que não é a verdade, são uma verdade de alguém. E às vezes nós nos firmamos nessas inverdades como se elas fossem verdades bíblicas. Na realidade, nós deveríamos analisar o que as pessoas dizem. Podemos dizer também que a teologia tem um outro fator preponderante para a vida de um teólogo, para a vida de um crente que quer conhecer melhor as Escrituras, que seria dizer que há um desenvolvimento de um caráter cristão inteligente. A teologia não apenas nos ensina que tipo de vida nós devemos viver, mas nos inspira a viver essa vida de maneira correta. Outro ponto importante em estudar teologia é que a teologia melhora as condições do nosso serviço a Deus. É facilmente perceptível e demonstrado por meio prático que, à medida que nos aproximamos do conhecimento e buscamos o conhecimento de Deus, nos aprimoramos como servos, servimos ao Senhor de maneira melhor, de maneira mais eficiente, somos uma ferramenta mais útil na mão do Senhor. Então a teologia é necessária para satisfazer o intelecto do homem a respeito do cristianismo, para satisfazer a vontade do Senhor quanto a estar prontos para dar respostas à nossa fé, a defender de maneira agradável e de maneira saudável o cristianismo e pregarmos o Evangelho com eficiência. Na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, nós estaremos entrando um pouquinho mais no campo da teologia sistemática e estaremos pontuando já um tema da teologia sistemática. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Deus te abençoe.